Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma oficina de artes manuais do projeto Reminiscências. Hoje nós vamos dar continuidade à oficina da semana passada, na qual nós começamos a trabalhar com panos de prato. Eu sou a professora Adriana Vilas Boas e quero, antes de mais nada, agradecer a participação da Terezinha Magda, que enviou para nós, no nosso grupo de WhatsApp, algumas imagens de panos de prato que ela mesma confecciona. Agradeço muito essa participação e quero dizer que é exatamente isso que nós aguardamos. Não, pretendemos que cada um de vocês, cada um dos participantes do projeto, possa compartilhar o seu conhecimento, a sua habilidade, as suas memórias, o seu conhecimento com os demais participantes. Aqui na oficina Artes Manuais, a ideia é que cada uma de vocês possa ensinar e compartilhar a experiência em fazer algum trabalho manual, alguma técnica de artesanato. Então, agradecemos muito a Terezinha Magda, que enviou essas imagens, e também a Cleusa Prado, que participou na semana passada, fazendo o vídeo do pano de prato que ela confeccionou. Quero iniciar, então, a oficina mostrando as imagens que a Terezinha enviou para nós. Vou compartilhar a tela com vocês com o PowerPoint, só um instantinho. Isso. Vou colocar aqui no modo apresentação de slide para ficar mais claro para vocês. Pronto. Então, nós vamos... isso aqui vamos voltar, porque vou voltar, porque a apresentação não está no local certo. Isso, agora. Agora sim, vamos compartilhar novamente. Isso. Isso, vamos ver aqui. Temos que voltar aqui, vamos ao início. Isso. Então, nós estamos na nossa oficina de artes manuais do projeto Reminiscências e vamos continuar o trabalho de panos de prato, parte 2. Semana passada nós trabalhamos com um pano de prato, ensinado pela Cleusa, semelhante a esses que a gente vê na imagem, que é o pano de prato com barrados em tecido, tira bordado e passa-fitas. Muito fácil, muito bonito, prático da gente utilizar, e hoje a gente vai começar vendo também as imagens da Terezinha. Como eu disse, a Terezinha Magda faz vários modelos de panos de prato, esses semelhantes aos que nós fizemos também, com barrado em tecido, aplicações de tira bordado e passa-fita, mas ela também tem outros modelos diferentes, como esse aqui que tem o bordado da bonequinha, aplicado o crochê na saia da boneca, barra de crochê, detalhes de bico de crochê nas laterais. Esse outro todo bordado e aplicado crochê também nas laterais e na barra. Esse outro não é exatamente um pano de prato, é aquele pano de copa que eles chamam de puxa-saco ou guarda-saco, feito com um vagonite de fita. E esse aqui é sim um pano de prato com o barrado de vagonite de fita. Hoje, para nós finalizarmos o pano de prato que iniciamos semana passada, eu quero trazer para vocês uma técnica de confecção de pano de prato que utiliza aplicação em tecido e bordado. E era também muito utilizado tempos atrás. E nós vamos ver, então, uma outra semaninha
diferente daquela que vimos semana passada. Na semana passada, a técnica era bordados. O tema era semaninha e a personagem era uma dona de casa. Neste exemplo que a gente vai mostrar, o tema continua semaninha, mas é com essa técnica de aplicação de tecidos e bordado. E eu escolhi essas imagens exatamente porque a gente vai fazer uma contextualização dessa técnica hoje. A gente vai ressignificar esse pano de prato que antes era feito todo manual, com pontos de bordado elaborados, para uma outra técnica mais atual que a gente chama de patch applique. Vem da ideia de patchwork, de pedaços de tecidos aplicados e muitas vezes finalizados com ponto caseado, que é um tipo de bordado também, um dos pontos básicos do bordado. Por isso eu escolhi essa semaninha. Vamos lá ver a nossa personagem. Essa agora é uma cachorrinha que no domingo fica na janela descansando e vendo o povo passar na rua, vendo a beleza do dia. Agora, na segunda-feira, ela já precisa lavar roupa. Observem as aplicações de tecido, tanto, vou mostrar aqui destacado, tanto na barra, quanto aqui no próprio corpo da cadelinha, avental, as roupas no varal, todas são tecido aplicado. E o contorno é o ponto de bordado que a gente chama de ponto cheio. Então, e os detalhes das flores, da grama também é bordado. O nome, segunda-feira, todos são pontos de bordado. Agora, próxima. Segunda-feira, lavamos roupa. Terça-feira, passamos a roupa. Olha, o bordado, até aqui no acabamento da barra, vocês podem observar que também tem aplicação de tecido. Quarta-feira é dia de costura. Quinta-feira é dia de ir às compras. Foi. Sexta-feira, limpar a casa, limpar os móveis. Sábado, fazer comidinhas gostosas, certo? Muito bem. Então, nós observamos que foram utilizados vários tipos de tecido, de retalhos de tecido, para a composição da personagem, da cadelinha, nas suas atividades diárias, né, no cotidiano da dona de casa, e foram feitos acabamentos com vários pontos de bordado. Nós vamos trabalhar hoje com o patch applique, como eu disse. Também é tecido e pontos de bordado. Eu quero, antes de mais nada, mostrar para vocês o pano de prato que nós iniciamos semana passada e que eu finalizei essa semana passando ele pela máquina. Fiz o acabamento. Como eu não tenho overlock, eu fiz aquele acabamento de lenço, não é? E terminei a aplicação do barrado com a tira bordada. Este é o nosso pano de prato, iniciado semana passada e finalizado por mim. Nós vamos utilizar esse pano de prato, vocês se lembram que ele ficou com um barrado estreitinho? Então, para compor esse pano de prato, nós vamos fazer aplicações de coração. Eu peguei o tema do coração que aparece aqui, na própria estampa, e vamos fazer aplicações aqui de patch applique de 4 corações. Então, qual é o material que a gente vai precisar? A gente vai precisar de retalhos de tecido. Eu vou utilizar 3 cores de tecido diferentes. Vamos precisar de papel para fazer o molde, lápis, tesoura para recortar o molde. Nós vamos fazer o molde num papel mais fino, um papel ofício, chamex, e depois nós vamos recortar o molde num papel mais grosso. Eu utilizei, deixa eu pegar aqui para vocês, eu utilizei aquelas pastas de papelão
que a gente tem, que já estão, a minha já estava velha, e eu utilizei essas pastas de papelão que tinham elástico para fazer a borda. Utilizei o papel Chamex comum para fazer o molde, certo? Então, precisamos de tecido, retalhos de tecido, tesoura, lápis, um papel mais firme e um papel muito especial, que é o papel colante. Ele é que vai colar o tecido no pano de prato, no tecido do pano de prato. Então, ele possui cola em ambos os lados. E existe um segredinho para a gente usar esse papel. O segredinho é, o papel, ele possui um lado, eu não sei se aqui, ó, esse lado que eu estou mostrando aqui, observem, ele é mais brilhante, tá vendo? Esse outro aqui, ó, ele é mais fosco. Então, o lado correto da gente fixar, passar o tecido sobre ele, é por esse lado fosco. É aqui que eu vou colocar o tecido por cima dele, certo? Ou ao contrário. Esse lado é o que vai ficar para baixo. Eu vou pegar esse outro lado brilhante e vou colar aqui o lado. Vou mostrar daqui a pouco como nós faremos. Então, corrigindo porque eu havia me confundido, o lado brilhante é o lado que nós vamos colocar o tecido para aplicar sobre o pano de prato, tá bom? Então, além desse papel especial dos tecidos, nós também vamos utilizar linha e agulha para fazer o ponto caseado. Talvez, em razão do tempo, a gente não consiga fazer o caseado todo hoje, mas a gente continua semana que vem, na parte 3, que nós vamos terminar este pano de prato e depois nós vamos fazer um pano de prato todo colado, porque é uma preocupação nossa também que a gente consiga trabalhar e oferecer técnicas para vocês para o maior número possível de pessoas. E nem todas as pessoas possuem a máquina de costura. Então, eu vou demonstrar na semana que vem como fazer o pano de prato, todo o pano de prato, utilizando o papel de adesivo, esse papel colante adesivo. Nós vamos fazer um pano de prato todo feito com a cola e o papel sobre o pano, tá certo? Então, e aí, na semana que vem, com certeza nós iremos trabalhar o bordado. Então, vamos começar. Mãos à obra. Eu vou colocar um pin aqui no vídeo para ficar melhor para vocês. Então, olha lá. Tá o pano de prato, que a gente vai decorar, e eu vou pegar... é importante dizer que nós vamos precisar dos tecidos já passados, a gente tem que ter cuidado ao utilizar o tecido deve estar bem passado, sem ruga, sem marca, porque se ele estiver com alguma ruga, essa ruga ela vai permanecer quando o tecido for colado, certo? Então, vamos lá. Cadê o nosso molde? Este daqui eu vou usar essas 3 cores. O estampado da vaquinha, esse mostarda e o marrom para fazer um composê com os corações. Deixe-me ver onde está o modelo do coração. Então, nós vamos pegar o papel sulfite, chamex, papel comum, para fazer o molde do coração. Eu escolhi um tamanho menorzinho, porque eu quero colocar 4. Como nós vamos fazer esse molde? Simples. Com o papel, nós vamos
recortar um quadrado. Com o papel sulfite, você vai usar aquela técnica. Vou fazer o exemplo aqui só para mostrar. Vocês vão pegar a folha do papel sulfite, marcar o tamanho do quadrado que vocês desejam, certo? Eu quero ele menorzinho, então aqui é suficiente para mim. E aqui, ó, dobre então o quadrado na diagonal e deixe bem marcado, certo? Bem marcado o vinco. E sobre o vinco, a gente vai desenhar, vou virar para cá que eu acho mais fácil, desenhar o formato da lateral do coração. Então, ó, eu quero um coração mais gordinho, vou vir aqui. Vocês conseguem enxergar a marca? Vou passar mais grosso, mas é simples. Vou escurecer um pouquinho só para que vocês consigam enxergar. E vamos torcer para que esse molde fique bonitinho. Conseguiram ver? Então, eu peguei o quadrado, dobrei na diagonal e aqui eu vou recortar o meu coração. Certo? Olha, ficou bonitinho meu coração. E esse papel, ele é muito fino. A gente usa ele inicialmente exatamente para poder apagar, fazer o teste, recorta, não deu certo, faz de novo. Então é interessante o papel Chamex, porque é mais fácil de recortar, mais rápido, mais fino. No entanto, para servir de molde, é importante que a gente use um papel mais firme, porque aí a gente vai ter que marcar no outro papel o desenho, o formato. Esse papel muito fino, fica difícil o trabalho de marcar. Então, eu recortei e já fiz esse aqui naquele papelão de pasta azul, como eu havia dito para vocês, tá bom? Com o molde em mãos, do tecido do papel mais grosso, eu vou pegar o papel colante e vou recortar 4 corações, que é a quantidade de aplicações que eu vou fazer. Então, ó, fiz o molde, passei sobre ele, vocês conseguem ver? Eu vou passar do lado avesso, esse lado aqui é o que vai colar. Eu vou passar do lado avesso porque vai ficar melhor para vocês enxergarem. Ah, esqueci de dizer, nós precisamos também de um ferro. É o ferro que vai fazer com que o tecido, o papel seja colado no tecido e posteriormente adira, é isso mesmo, né? Pregue no outro tecido. Então, ó, 4 corações. O verbo aderir é difícil de conjugar, hein? Adira, adira. 1, 2, 3, vou virar aqui este de cabeça para baixo para caber aqui. Deixa eu virar para cá, voltar para vocês verem tudo certinho. Ó. Tá vendo? Se fosse um papel muito mole, eu teria dificuldade em fazer esse contorno aqui, ó. Dessa forma, a gente tem maior liberdade, o trabalho sai mais rápido. Então, agora, com todos os corações marcados, vocês conseguem ver as marquinhas dos outros? Vou passar aqui para vocês enxergarem melhor, ó. Melhor com a caneta. Vamos pegar uma caneta que vai ficar mais fácil de vocês verem.
Vocês não precisam, quando vocês estiverem... O duro é que a caneta ela não escreve muito fácil aqui, sabe? Ó. Opa. Uhum. Só para que vocês possam enxergar melhor. Ui. E eu agora vou recortar as partes, porque eu preciso do papel para colar sobre o tecido. E o ideal é que eu cole antes de recortar a peça de tecido. Assim, eu vou ter maior condição de trabalhar o acabamento. Então, eu vou separando os corações em pequenas partes, ó, certo? Pra gente poder pregar o tecido. Cortados os corações, vamos agora pegar o... Eu vou separar esse aqui, porque esse aqui é do nosso próximo pano de prato. Então, ó, vamos pegar os tecidos. Eu vou usar 4 corações. Eu vou fazer 2 com a estampa da vaquinha, certo? Lembra de eu falar que esse mais brilhante é o que vai colar no pano de prato? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aqui, ó, o outro lado, sobre, ó, o lado brilhante, embaixo do avesso do tecido. E é importante que... Deixa eu mudar esse tecido para cá para poder ter espaço para trabalhar de cá. Então, olha lá, o lado brilhante, eu vou colocar aqui, ó, na ponta. E vou pegar o ferro, que já está quente, no máximo de calor. Se o seu ferro tiver vapor, então você tem que desligar ele, deixar na versão seca, tá? E usar na temperatura mais quente que você tiver. E aí você não fica mexendo o ferro, você põe sobre o tecido e deixa ali cerca de 6 segundos, certo? Vamos ver? Ótimo, vou pôr mais um pouquinho para me certificar que tá tudo certo. Deixo lá por cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Ótimo. Agora eu vou pegar, deixa eu pôr o ferro para cá, vou pegar o outro coração, certo? Do lado brilhante, vejam que, ó, vocês conseguem ver que esse lado brilha bem mais do que esse. Esse é o lado fosco, certo? Então, o fosco vai ficar virado para baixo, o brilhante para cima. Vou colar novamente, passando o ferro e deixando sobre o tecido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tirou. Ótimo. Agora sim eu vou recortar. E aí vocês percebam que eu vou ter maior controle na hora de fazer o recorte, o acabamento vai ficar com certeza melhor. Então vamos ao desenho. Ó. Vamos ao desenho. Isso. Olha. Aqui o meu traço saiu um pouco para fora, mas eu estou enxergando aquele primeiro que eu fiz com lápis. Cuidado. Então, vocês vejam que o papel dá mais estabilidade e assim eu consigo fazer um recorte bem feito com o tecido.
Se eu já recorto o papel antes, o pano pode deslizar, o papel pode não grudar nas beiradinhas direito, o pano enruga. Então, é bom que você cole toda a margem do papel antes de fazer o recorte. Vou dobrar ao meio para a gente ver se tá regular. Ó, tá meio torto. Então, vamos a fazer um acabamento aqui, ó. Certo? De cá também. Isso. Olha o nosso coração, como já ficou bonitinho. Nós vamos recortar o outro. Existe uma tesoura que ela é meia curva, não sei se vocês conhecem. Então, para trabalhar com peças pequenas, mais arredondadas, ela é muito útil. O trabalho sai bem mais rápido do que essa tesoura que a gente tem comum, que tem o corte reto. No entanto, a tesoura é muito cara. Não dá para a gente comprar assim, para usar pouco. Então, é interessante a gente trabalhar com calma para o recorte ficar perfeito e treinar a motricidade, né? Importante como a gente. E isso não só motricidade, mas isso aqui, ó. Na verdade, a gente está trabalhando uma série de habilidades, inclusive desenvolvendo. Nosso cérebro está sendo trabalhado, né? As atividades manuais são excelentes para desenvolver o trabalho cerebral. Importante, então, para você que está precisando trabalhar a mente, escolha uma técnica dessas que a gente está trabalhando. São todas fáceis. Veja os vídeos das oficinas anteriores para a gente poder, para você escolher e utilizar e aplicar no seu dia a dia, desenvolver a sua habilidade manual e principalmente desenvolver e trabalhar o seu cérebro. Ó, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o lado bem brilhante. Tem uma dica que eu vi num dos tutoriais, mas nesse daqui não funcionou muito não. Eu vou dizer porque quem sabe você compre um outro modelo. Esse meu papel adesivo colante aqui, ele não fez o que o outro tutorial me disse. O outro é assim, quando você escreve na parte colorida, na parte brilhante, você não consegue deixar a marca. A tinta da caneta não cola, não adere no papel. Então, é aí que você fica sabendo a parte que você tem que colocar no papel. No entanto, esse meu, ele apareceu dos dois lados. Aí eu tive que fazer um teste, quero dizer que acabei colando o ferro tudo antes. Gastei um tempão limpando meu ferro. Ó, dessa vez eu passei em cima direto do papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tirou. Veja, tá bem coladinho, né? Vamos recortar. Eu já vou cortar a pontinha aqui para ficar mais fácil para mim. Esse detalhe tá maior. Então, recorte. Eu sou do tempo que a gente comprava aquelas revistas de banca que tinham a boneca desenhada com um corpinho, num papel mais grosso, mais firme, e aí vinha uma série de roupinhas de papel
que a gente recortava e punha sobre o modelo do corpinho da boneca. Eu amava aqueles brinquedos. É um brinquedo, né? Não sei se existe, mas eu devo a minha facilidade de recorte àquele brinquedo, porque passava dias e dias brincando. Dura que era caro. Às vezes a gente comprava o modelinho da boneca e depois que recortava as roupas todas, olha, esse deu certinho, não tem nem que ajustar. Depois que cortava as roupas todas, o que a gente fazia para criar outros modelos? A gente desenhava outros modelinhos de roupa, recortava, coloria, né? Muitas vezes a gente coloria, ó, lado mais brilhante, eu vou colocar aqui, sobre o tecido. A gente coloria, além de desenhar, a gente ainda tinha o trabalho de colorir. Minha irmã era tão caprichosa, passava canetinha, fazia todo tipo de acabamento no papel para ficar bem feito, bem bonito. E aí depois a gente usava o corpinho da boneca. Então a gente aproveitava a criatividade e ainda treinava toda essa parte motora. Ótimo. Vamos cortar. Esse aqui ficou com tanto de bolha, eu vou passar o ferro nele novamente. Vocês estão percebendo a quantidade de bolhas? Acho que o papel já tá velho. Eu já carreguei tanto, já mexi, virei tanto esse papel que às vezes ele pode estar desgrudando, né? Vou passar um pouquinho mais o ferro, que é para garantia de que ele vai aderir direitinho no pano. Vamos ver, dobrar para fazer teste, se tem que fazer acabamento. Ó, esse aqui tem um pouquinho, ficou diferente de lá para cá. Vamos acertar. Pronto. Perfeito. Temos aqui nossos 4 corações. Vamos retirar os tecidos. Caneta e molde. Então, olha aqui. Limpar a nossa mesa. Tô limpando a mesa, mas tá caindo no chão. Quero contar para vocês que minha sala tá ficando toda suja. Ó. Então, agora a gente vai colar os corações. Certo? Vocês, eu já tenho uma certa marca aqui, ó, no meu pano de prato, tá do meio. Entendeu? Dobrado ao meio. Vou fazer a marca aqui novamente, mas eu ainda consigo ver bem o vinco. O vinco vai ser o meu parâmetro para a localização dos corações. Então, olha aqui. Deixa eu dobrar aqui. Vocês conseguem ver? Então, aqui nós temos o vinco do tecido, do pano de prata ao meio, e eu vou colocar um coração do lado de cá, o outro do lado de cá, certo? Como que a gente vai fazer para aderir? Vou colocar um pouquinho mais alto. Nós temos que retirar agora o papel com cuidado para que você não danifique o tecido. Você vai puxar isso. Semelhante àquelas fitas crepe de dupla face. Tá vendo o tanto que ele fica brilhante? É a cola. Então, você tem que ter cuidado aqui, definir o local com exatidão e vir com o ferro novamente sobre o tecido. E agora você pode deixar uns 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, tirou. Vocês estão percebendo? Ah lá! Vocês estão percebendo que nós precisamos de um tecido de algodão para aguentar o calor? Se eu utilizar um tecido sintético, como o ferro tem que estar muito quente, com certeza eu vou danificar o meu tecido. Ó, então agora eu vou colocar o coraçãozinho marrom do lado de cá e vou vir com o ferro novamente. Deixa eu fazer uma coisinha aqui que está atrapalhando. Vocês estão vendo bem? Ó. Lembra que se seu ferro for a vapor, tem que desligar o vapor, tem que tirar a água. E eu estou na temperatura mais quente que tem aqui. Então, isso é importante para que a cola realmente faça o serviço, que é aderir, não é isso? Ó. Retiramos e olhamos. Ótimo! Bem grudadinho. Semana que vem nós vamos fazer o pano de prato completamente, todo com adesivo colante, certo? Achei bonitinha essa combinação de cor. Na verdade, o que eu fiz foi aproveitar meus retalhos. Então, é tão interessante que esse tipo de artesanato não fica caro. Você pode fazer com pouco tecido e aproveitar aquilo que você já tem em casa. E o que isso tem de goiano exatamente? Opa, gente, o que é que eu fiz? Eu não tirei o papel, vocês perceberam? Não ia pregar nunca, né? Então, se vocês fizerem essa bobagem, vai acontecer a mesma coisa. Serviu só para aderir mais o tecido na parte de cima do colante. Mas agora sim, ele é que vai colar aqui no meu pano de prato. Então, o que isso aqui tem de goiano exatamente? Não tem, não é uma coisa exatamente típica, mas não deixa de ser também comum. Todos os locais têm o hábito de utilizar o pano de prato, pano de copa, pano de mão. E você, se quiser fazer trabalho que faça maior referência ao nosso estado, à nossa cultura, você pode trabalhar com temas, né? De repente, eu quero até mostrar depois numa outra oficina, eu estava buscando temas sobre Goiás e encontrei, eu vou chegar para cá porque ficou longe para vocês verem. Encontrei imagens de cora coralina, imagens das portas e casarios de Goiás, Pirinópolis. Então, de repente, já pensou se você cria um pano de prato com janelas e portinhas? Diferente, lembra? Vai fazer referência à cidade de Goiás, à nossa cultura, e vai ser um trabalho, um artesanato diferenciado. Então, a gente não pode esquecer que a criatividade faz toda a diferença, não é? E a gente também tem que ter em mente que o trabalho, mano, olha o pano de prato. Observem que o tecido, ó, está bem colado. E nós vamos fazer o acabamento agora com o ponto caseado, tá certo? Então, nós vamos utilizar uma linha marrom para fazer esse trabalho. Antes de começar, eu quero mostrar para vocês, porque talvez aqui eu não consiga ter clareza na forma de fazer, e eu encontrei um vídeo ótimo no YouTube que ensina a fazer o ponto caseado. Então, mas gente, nós já estamos em cima da hora.
Então, nós vamos encerrar hoje a nossa oficina e na semana que vem nós vamos continuar começando pelo ponto caseado para a gente já finalizar o trabalho e começar o pano de prato todo colado, tá bom? Então, a técnica também é de parte-aplique, só que não vai ser, nós vamos trabalhar além do aplique das figuras, das imagens, nós vamos fazer todo o acabamento da barra, das laterais do tecido, tudo com o papel autocolante, papel adesivo. Então, teoricamente, a gente vai estar trabalhando com a técnica parte-aplique para fazer o pano de prato completo, sem necessidade do uso da máquina de costura. Então, acessível a qualquer um de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. Semana que vem a gente continua os trabalhos. Se você quiser compartilhar com alguém este vídeo, compartilhe as nossas redes sociais. E se você tem alguma habilidade, conhece alguma técnica, quer compartilhar com a gente, fala lá no grupo, manda um comentário no YouTube que a gente lê e responde. E a gente combina qual o dia que você vai poder nos ensinar e qual técnica será. Foi muito bom. Até a próxima!